A nossa aula de hoje vai ser sobre a Audre Lorde e as contribuições dela para pensar o feminismo e a educação. Audre Lorde nasceu em 18 de fevereiro de 1934 em Nova York, nos Estados Unidos, e morreu em 17 de novembro de 1992. Foi poeta, ensaísta e autobiógrafa, conhecida por seus escritos apaixonados sobre feminismo e questões raciais. Algumas obras da Audre Lorde têm sido publicadas, no Brasil. Várias, mas têm sido publicadas. A Unicórnia Preta, Entre Nós Mesmas, Sou Sua Irmã, e o Irmã Outsider, que reúne ensaios e conferências. Do Irmã Outsider, eu destaco o texto As Ferramentas do Senhor nunca derrubarão a Casa Grande. Nesse texto, Lorde é enfática ao questionar sua participação na única mesa redonda da Conferência do Instituto de Humanidades da Universidade de Nova York, em que as questões das mulheres negras e lésbicas foram representadas. Foi assim, em sua opinião, segregada das discussões sobre existencialismo, poder, cultura, silenciamento de mulheres e desenvolvimento de teorias feministas, entre outras questões. Eu vou trazer aqui, então, alguns trechos que eu acho importantes nesse texto, As Ferramentas do Senhor nunca derrubarão a Casa Grande. Nas palavras da Audre Lorde, é uma arrogância acadêmica particular supor qualquer discussão sobre teoria feminista sem examinar nossas muitas diferenças e sem uma contribuição significante das mulheres pobres, negras e do terceiro mundo, lésbicas. E, ainda assim, estou aqui como uma feminista negra e lésbica, tendo sido convidada a comentar num único painel desta conferência, no qual dados sobre feministas negras e lésbicas são representados. O que isso diz sobre a visão desta conferência é triste, num país onde racismo, sexismo e homofobia são inseparáveis. Ler esta programação é presumir que mulheres lésbicas e negras não têm nada a dizer sobre existencialismo, o erótico, a cultura, e o silêncio das mulheres, o desenvolvimento da teoria feminista ou heterossexualidade e poder. E o que significa, em termos do pessoal e do político, quando mesmo as duas mulheres negras que estão aqui presentes foram literalmente encontradas na última hora? O que significa quando as ferramentas de um patriarcado racista são usadas para examinar os frutos do mesmo patriarcado? Significa que apenas os perímetros mais estreitos de mudança são possíveis e admissíveis. E aí ela continua em outro trecho, fazendo essa crítica ao próprio sistema e às opressões, principalmente em relação às mulheres negras na academia. Aquelas de nós que estão fora do círculo da definição desta sociedade de mulheres aceitáveis, aquelas de nós que foram forjadas no calvário da diferença, aquelas de nós que são pobres, que são lésbicas, que são negras, que são mais velhas, sabem que sobrevivência não é uma habilidade acadêmica. É aprender como estar sozinha, impopular e às vezes injuriada, e como criar causa comum com aquelas outras que se identificam como fora das estruturas, a fim de definir e buscar um mundo no qual todas nós possamos florescer. É aprender como pegar nossas diferenças e transformá-las em forças. Pois as ferramentas do mestre não irão desmantelar a casa do mestre. Elas podem nos permitir temporariamente a ganhar dele em seu jogo, mas elas nunca vão nos possibilitar a causar a mudança genuína. Mas elas nunca vão nos possibilitar a causar mudança genuína. E este fato é somente ameaçador àquelas mulheres que ainda definem a casa do mestre como a única fonte de apoio delas.
Além desse trecho, né, desse texto da Audre Lorde, eu também recomendo um outro no A Irmã Outsider, que é, além do prefácio, né, também está disponível para leitura, da introdução, eu gostaria de recomendar um outro texto, também nessa coletânea, que é A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação. Esse é um outro texto que eu recomendo, está aqui disponível. E, para concluir, né, estou aqui com A Orelha, né, escrita pela Djamila Ribeiro. Essa é uma obra monumental, né? Essa obra da Audre Lorde, que foi publicada agora pela Autêntica. Então, fica aqui a dica, né, e a recomendação que vocês leiam parte aí desse material disponibilizado da Audre Lorde, que é o Irmã Outsider. Algumas partes, né, desse livro. Então, até a próxima!